Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Cid Luiz, eu sou diretor da Alfapress Comunicações. É uma agência que já tem 22 anos no mercado, tá? A gente atua em todos os ramos, né? E eu estou aqui para falar de um tema que eu gosto bastante, que é o Media Training, né? O que é o Media Training, né? O Media Training é um treinamento, né, que a gente dá para executivos para para que ele fale melhor em público, para que ele fale melhor com a imprensa, né? Tá aí o Media, né? Training, né? Mas hoje em dia, eu sempre nos treinamentos, eu procuro colocar uma situação que é a real. Hoje em dia, o empresário, ele tem que estar preparado não só para falar com a imprensa, mas para falar com todos os públicos, tá? Por que eu gosto bastante, né? Primeiro que eu sou jornalista, né? Eu sou jornalista de formação, estudei, me formei na Unimap em Piracicaba. Aliás, eu quero até mandar um abraço para o professor Botão, que ele mandou uma mensagem dizendo que hoje os alunos dele, né, os alunos de jornalismo, né, da sala dele, mais de uma outra sala de um professor, estão aqui ligados nessa live aqui, para aprender um pouquinho mais aí sobre jornalismo, sobre assessoria de imprensa, então queria dar os parabéns. O pessoal da PUC também mandou mensagem que ia estar acompanhando, a PUC aqui de Campinas, obrigado também por esse movimento todo, é bem legal. Bom, estava falando, eu sou jornalista, eu trabalhei durante 4 anos no Correio Popular aqui em Campinas, que é um jornal impresso, uma mídia forte aqui regional, e também trabalhei 7 anos no SBT, como chefe de reportagem. E como chefe de reportagem, como repórter, a gente adora perguntar. Então, profissão de jornalista é fazer pergunta, né? É muito engraçado isso, porque a gente gosta muito de perguntar. E para você saber as coisas, você tem que perguntar, não tem jeito. E, logicamente, que com toda essa experiência que eu adquiri, com toda essa experiência, eu acabo também tendo possibilidade de ajudar executivos a se preparar para uma entrevista, né? Mas como eu estava falando antes, hoje em dia, os representantes das empresas, a gente chama de porta-vozes, são as pessoas que são designadas para falar em nome da empresa. Eles têm que estar preparados não só para falar com a imprensa, mas também preparados para falar com seus mais variados públicos, né? Desde o público interno, com o colaborador. Hoje mesmo eu estava conversando com uma empresária que teve um crescimento assim muito rápido, a empresa saiu de 300 colaboradores para 1.500 colaboradores, olha que beleza. Mas assim, precisa de todo um trabalho de alinhamento, né? Como falar com esse público, são pessoas novas que não têm muita cultura, então a cultura da empresa, né? Então assim, você precisa se preparar, né? Você precisa estar ali muito afiado naquilo que você vai falar para não gerar ruído, você tem que falar coisas certas, né? Então, o Media Training, hoje em dia, ele está numa figura mais ampliada, tá? Porque mudou muito, né? Mudou muito, a comunicação mudou muito. Hoje em dia, se no passado a gente tinha jornal, revista, rádio e televisão, hoje em dia você tem as redes sociais, você tem o digital, né? Nós estamos aqui numa live, né? Então, assim, é uma situação totalmente diferente e você tem que estar preparado para qualquer situação dessa, né? Então, é muito comum um executivo estar num determinado evento e chega uma pessoa que não tem um crachazinho de imprensa nem nada e quer uma palavrinha para o blog dele, para as redes sociais dele, entendeu? E grava ali na hora. Então, a gente tem que estar preparado para isso, tá? Então, o que é importante, né, dentro de um treinamento desse? O que é importante a gente saber? Primeira coisa, a gente vai mostrar para o empresário, mostrar para o porta-voz que a gente tem que trabalhar muito forte a mensagem, tá? O que é a mensagem, né? Então, assim, aquilo que a gente quer falar, aquilo que a gente quer passar para frente, né? Tem muita gente que dá entrevista aleatoriamente, né? Então, assim, podemos fazer uma entrevista com você? Sim, vamos lá, o que você quer saber? E aí começa com um bate-papo, mas ele não levou em consideração que é uma oportunidade para ele passar uma mensagem. Afinal de contas, ele representa a empresa, né? Então, se ele representa a empresa ela quer ser vista de uma forma no mercado, ela tem o que a gente chama de mensagens-chave, ou seja, é a forma como ela quer ser vista lá fora, é a forma como ela quer que todos os seus colaboradores, desde o presidente até porteiros, gerentes, todos eles têm que falar
tem que falar aquelas mensagens chaves, que é a forma como a empresa se manifesta publicamente, né? É dessa forma que ela quer ser vista, né? Isso ajuda na construção da marca, na construção da reputação da empresa, tá? Então, assim, a primeira coisa é essa. Então, assim, qual que é a mensagem que eu quero passar, né? E essa mensagem, ela tem que ser muito focada no público que você está conversando, tá? Então, se eu estou falando com um jornalista, eu tenho que saber que esse jornalista é de que veículo? Ele escreve sobre o quê? Ele é um veículo mais focado em economia? Ele é um veículo mais focado no agronegócio? Ele é mais focado em TI? A abrangência dele, ele é um veículo regional, né? Ele tem uma abrangência só aqui na região de Campinas? Não, é só na região de Goiânia? Não, ele circula só em Brasília? Então, a gente tem que entender qual que é o público que a gente está falando para a gente poder calibrar a mensagem que a gente vai passar. Se eu estou falando para um jornal de economia, eu tenho que entender que esse jornal ele precisa de números, né? O foco dele é esse, é mostrar a grandeza, né? É mostrar a forma que aquela empresa se desempenha no mercado, né? Então, é muito legal isso. Então, quanto mais você tiver de informação a respeito do seu público, melhor vai ser a conversa que você vai fazer com esse público, tá? Então, assim, a gente sempre coloca nos treinamentos que quando você vai passar uma mensagem, você tem que tocar o coração da pessoa, tá? Você tem que fazer de uma forma com que aquilo que você está falando é o que ele quer escutar, tá? Essa é a história. A gente tem vários cases de pessoas que são excelentes porta-vozes, por quê? Porque ele fala exatamente aquilo que a pessoa quer ouvir, né? Então, isso é muito legal. Então, no treinamento, a gente geralmente começa com essa parte. Nós vamos falar para o nosso executivo que ele tem que ajustar a mensagem dele para o público que ele está falando. Se eu sou um executivo do agronegócio, eu estou falando com um produtor de cana, eu tenho que falar assunto referente àquilo, é o plantio, é a safra, é o preço do álcool nas bombas, como é que está a relação com as usinas, entendeu? Esse é o tipo de informação que ele quer ouvir, né? Agora, se eu estou falando com com um público mais voltado para o meio ambiente, eu vou, público ligado a ambientalistas, eu vou falar da minha empresa, assuntos sobre sustentabilidade, eu vou trazer os exemplos bacanas de coisas que a gente faz, né? É isso que eles querem ouvir. Não adianta eu falar de assuntos diferentes para públicos diferentes. Isso não vai levar a nada, não acrescenta na vida dessas pessoas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ajustar foco, tá? A segunda coisa que a gente tem que entender, e aí já entrando mais na mídia mesmo, é assim, qual que é a característica do veículo de comunicação que eu estou me expressando, né? Que eu vou falar? Qual que é o veículo que eu estou falando? E aí a gente entra no que a gente chama hoje em dia de mídia tradicional, né? Que aí sim, nós estamos falando de rádio, de televisão, de jornal, e aí o jornal nas variações deles, na revista, né? Então, eu preciso entender que tipo de público é esse, por uma situação muito tranquila, né? Então, por exemplo, eu dei o exemplo de um jornal de economia. Agora, se eu vou falar numa rádio, né? Então, por exemplo, uma CBN, uma rádio Jovem Pan, a amplitude dela, a mensagem, ela tem um alcance muito grande, só que o público é muito diluído, né? Então, ali eu tenho empresários, eu tenho dona de casa, eu tenho dentista, eu tenho taxista. Então, é um público muito variado, né? Então, a minha linguagem, ela tem que ser adequada a esse veículo de comunicação também. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que eliminar toda a parte técnica daquele assunto que eu falo. Não adianta você colocar um técnico na sua mensagem que as pessoas não vão entender. Elas simplesmente não vão entender. Por quê? Porque elas não estejam entendendo o que você está falando. Na realidade, ela não compreende aqueles termos técnicos, né? E isso prejudica muito no passar a mensagem. Então, assim, se eu vou falar numa rádio, eu tenho que ser uma linguagem mais que as pessoas entendam, uma linguagem mais clara. Se eu vou dar uma entrevista para a televisão, eu tenho que ser muito mais objetivo naquilo que eu quero falar. Eu tenho que usar expressões mais impactantes, né? Eu tenho que, é o que a gente chama, assim, praticamente fornecer uma manchete, é aquilo que o jornalista vai utilizar, né? Geralmente, uma entrevista para televisão, você conversa com um jornalista uma meia hora, mais ou menos, e ele vai usar ali 15 segundos da sua fala, né? Você pode ver,
a não ser um programa, logicamente, de entrevista, um programa de debate, onde você está dialogando, trocando informações ali. A gente tem vários exemplos desse, o Roda Viva, tem vários temas que aí você aprofunda tudo isso, né? Tem vários programas que você consegue trazer isso. Mas para uma entrevista normal, né, você precisa exatamente isso, conhecer a característica do veículo para se aprofundar naquilo que você quer passar. Bom, aí também a gente tem que entrar também num outro ponto, a gente tem que entrar num outro ponto também. Chegou uma pergunta aqui para mim: esse treinamento só vale para grandes empresas? Não, ele vale para todo mundo, tá, gente? Esses treinamentos que a gente dá é muito bacana, porque, assim, desde um dentista, desde um grande executivo, tá? Quanto mais preparado você tiver, melhor. Hoje a gente tem que ver que todo mundo é um pouco porta-voz, né? Quantas lives são feitas diariamente? Eu participo de vários grupos, e é interessante ver que tem pessoas assim que não têm o hábito da entrevista, e está ali dando entrevista. Então, assim, quanto melhor preparado ele tiver, melhor, tá? Mas eu estava falando que, assim, é importante a gente conhecer os veículos, e aí a gente tem essa questão da mídia tradicional versus essas mídias digitais, né? É muito comum hoje em dia, né, e a gente que faz um trabalho no Brasil inteiro, a AlphaPress tem clientes espalhados no Brasil inteiro, principalmente a gente tem bastante cliente do agronegócio, no Cerrado, né, na região centro-oeste, tem muitas cidades que não tem um jornal. Às vezes ele tem uma rádio e tem ali o portal da cidade, tem um grupo no Facebook, tem alguma coisa, aqui na região mesmo, a gente tem em Indaiatuba, não tem praia, né? Aqui em Valinhos tem o Terceira Visão, tem vários grupos que as pessoas se manifestam ali, né? E que hoje em dia tem vídeo, grava vídeo, faz entrevista e coloca tudo isso nas redes sociais. Então, a dimensão hoje é muito grande. O nosso trabalho hoje em dia serve para qualquer pessoa que se relaciona com os mais variados públicos. Logicamente que o nosso foco sempre vai ser a imprensa, porque é onde está o nosso core, né? O nosso negócio ali é assessoria de imprensa, relacionamento com a mídia, gestão de crise. Então, a gente é muito focado nisso, mas vale para qualquer situação, tá? A gente tem que entender também, né? O professor Paulo Roberto Botão está perguntando aqui, né? A gente precisa conhecer profundamente o seu cliente e o público? Sim, o cliente a gente conhece, tem que fazer isso porque a gente trabalha até com planejamento, né? E o público do cliente, dentro quando a gente elabora o planejamento de comunicação, a gente faz lá toda essa leitura, quais são os públicos que ele se relaciona, como que ele deve se portar com todo mundo desse. A gente tem um termo que a gente até usa que chama posicionamentos, tá? Então, assim, para cada público, um posicionamento. Se eu vou falar com o governo, eu tenho um posicionamento. Se eu vou falar com universidades, eu tenho um outro posicionamento. Então, é dessa forma, mais ou menos, que a gente vai, tá? Bom, aí eu falei para vocês sobre mensagem, falei sobre mídia, né? Mas tem um tema, né, que a gente aprende até na faculdade de jornalismo. Aí eu vou relembrar, vou colocar esse questionamento aí para os nossos alunos que estão acompanhando aí na PUC e na Unimed, na Unimep, que é a questão da notícia, né? Então, assim, a gente pode e deve entender o que é a notícia, né? Então, assim, o que chama a atenção do jornalista, né? Então, o executivo, ele tem que saber também o que é que chama a atenção da notícia para ele poder construir o discurso dele no sentido de fazer com que aquilo que ele está falando seja interessante, né? Então, assim, e saber também, muitas vezes, né, que aquela informação, ela não vai dar uma capa de um jornal, ela pode ser uma informação que vai para o site dela, nem para a mídia tradicional, nem para a mídia digital vai. Às vezes é uma informação que ela interessa mais ao público interno. Então, a gente ensina muito o executivo a entender o que é notícia, né? E tem uma reguinha, né, que a gente usa, aprende isso na faculdade, né, que é o quê? A notícia, ela tem que ter impacto, né? Então, ela tem que causar impacto, né? Qual que é a grande notícia que as pessoas estão esperando hoje, né? Então, assim, se você perguntar assim, qual que é a grande notícia que estaria, por exemplo, na capa dos principais jornais, não só do Brasil, mas do mundo? Por exemplo, a descoberta da vacina da Covid-19. Essa vai ser, assim, quando descobrir essa vacina, vocês podem ter certeza que ela é uma notícia de impacto mundial, e ela vai estar
em todos os jornais do mundo, independente de cidade, de tamanho, ela vai estar em todos os jornais do mundo, tá? No Brasil, né, a notícia que está todo mundo aguardando, talvez o vídeo da reunião do Bolsonaro com o Moro, é uma notícia que vai causar impacto, já vem causando, o dólar está disparado aí, né? Está batendo os R$6 aí, então mexe com o mercado, abala tudo, tá? Lógico, tem a questão política, tem tudo isso mas assim, são notícias do dia a dia que acabam impactando a vida dos brasileiros, né? $1 a R$6 é uma notícia ruim, por quê? Porque impacta muito o preço de remédios, o dos combustíveis não está impactando tanto porque acabou que o barril do petróleo caiu muito, né? Então, de uma certa forma, um compensa o outro. Mas vai impactar na formação de preço, o preço do pão vai subir, porque tudo isso acaba causando, né? Um outro ponto também que o jornalista gosta muito, né, e que a gente procura trabalhar muito isso na comunicação, é a questão do ineditismo, né? Então, assim, coisas inéditas, né? Então, assim, eu falei, a descoberta da vacina é inédita, mas às vezes podem ter novas técnicas de tratamento que avançam a recuperação dos pacientes, que é novidade, né? E o pessoal tá buscando isso, né? Então, o jornalista, ele sempre busca esses pontos, uma notícia de grande impacto, tá? É uma notícia que seja inédita, tá? Mas também, gente, a gente tem que entender que a notícia, ela tem recortes, né? É o que a gente chama. Então, você tem um fato que é interessante, mas ele não vai dar uma capa de um jornal de circulação nacional, um Globo, um Estado de São Paulo, uma Folha de São Paulo. Mas, às vezes, ele é muito importante para aquela região onde ele está inserido, ou para aquele nicho que ele está inserido, né? Então, por exemplo, a gente pode dar um exemplo das festas regionais. Essas festas regionais, elas impactam muito aquela região onde ela está inserida, né? Então, como estamos falando aqui de Piracicaba, aí, a festa do milho, de Tanquinho, né? Então, assim, provavelmente a mídia de Piracicaba vai divulgar isso, mas vai ficar ali restrita. Ela causa impacto? Sim, porque motiva as pessoas a irem na festa. Então, mas ela tem um apelo regional, né? E por que isso é importante, né? Porque quando a gente treina um executivo, a gente acaba também passando essas dicas para ele, para quando ele for dar uma entrevista, vamos pegar um exemplo aqui, quando ele for dar uma entrevista, um executivo que vai para a região de Goiânia, né? Quando ele vai dar uma entrevista, por exemplo, para o jornal O Popular, né, que é um dos maiores jornais lá do estado, né, que tem grande circulação, ele tem que lembrar que quando ele for dar entrevista, ele vai falar de uma forma geral, mas ele vai ter que fazer um recorte regional, ele vai ter que falar que aquele produto que ele está lançando, que aquela solução que ele está lançando, vai estar trazendo benefício ali para os produtores, para a indústria de Goiânia, ou das cidades da região. Porque senão fica uma notícia que poderia ser distribuída, por exemplo, por uma agência de notícia de uma forma geral. Tá? Então ele perde muito. Então, se ele coloca isso, ele consegue fazer o quê? Aquilo que eu falei no início, ele consegue tocar no coração daquelas pessoas que estão ouvindo, tá? Então, assim, se eu falar, vou dar um outro exemplo, um determinado cliente vai fazer um investimento no Brasil, é um investimento muito alto, valor de $100 milhões, só que se ele está falando isso em Goiânia, ele tem que dar um recorte e falar assim, olha, desses $100 milhões, eu vou investir 20 milhões na minha unidade aqui em Goiânia, entendeu? Então, isso vai causar impacto, porque 20 milhões numa unidade em Goiânia significa geração de novos empregos, significa mais recurso para a região. Então, isso mexe com aquela cidade. Então, esses recortes têm que ser feitos. E o nosso papel e o papel do executivo é exatamente buscar, dentro daquele contexto que ele vai dar uma entrevista, inserir esses recortes regionais. Isso é muito importante. E esse recorte, ele pode ser feito também por segmentação, né? Então, a gente tem muitos clientes, por exemplo, do lado da indústria, são clientes que trabalham em nichos, entendeu? Então, ele faz um monte de produto e ele tem um produto muito bacana, por exemplo, para a indústria de alimentos. Então, assim, o que eu tenho que fazer? Se eu quero sair em revistas do segmento de alimentação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar cases, eu tenho que ver uma indústria de alimento que já está usando aquele produto dele e colocar dentro da notícia, porque senão não vai fazer sentido eu divulgar para essa revista, tá? Então, são coisas assim, a gente, na Alpha Press, a gente tem vários clientes, né? Na Alpha Press a gente tem vários clientes que é bem interessante. Você tem o mesmo assunto, que é um assunto nacional,
e às vezes a gente faz um recorte com números para Campinas, você faz um recorte com números para Sorocaba, você faz um recorte com número para Jundiaí, tá? É o mesmo fato, é a mesma notícia. Só que a gente procura trabalhar essas informações para tocar o coração dessas comunidades, entendeu? Então a gente procura mostrar para essas cidades que essa empresa, ela está agindo lá. E o porta-voz, a pessoa que a gente treina, ele tem que ter essa habilidade, tá? Ele tem que ter essa habilidade, ele tem que saber como lidar com cada um dos públicos. Então, voltando lá atrás, né, que eu estava falando, a gente tem a questão da mensagem e a gente tem o público que a gente está passando. Então, você pode ter uma mensagem que ela é nacional, só que você tem que fazer recortes regionais para atingir o coração daquelas comunidades onde você está falando também, tá? Então, isso é muito importante dentro do Media Training. A gente tem que treinar o executivo para que ele tenha e conquiste essa habilidade, tá? Mas esse executivo, né? Quem que é esse executivo, né? Então, lá atrás, como veio a pergunta, qualquer pessoa pode, né? Qualquer pessoa pode ser um porta-voz? Pode. Qualquer pessoa pode ser um porta-voz. Ela tem que saber se comunicar, né? Então, a partir do momento que ela está se comunicando, ela é um porta-voz, ela está representando alguma coisa. Se eu estou... o CID aqui, por exemplo, eu estou falando aqui em nome da AlphaPress. Eu sou o porta-voz da AlphaPress nesse momento. Então, eu tive que me preparar, eu tive que estudar, eu tive que fazer todo um preparo para falar em nome da empresa, né? Se eu vou dar uma palestra na faculdade, é a mesma coisa. O que muda, né? O que muda nessa live que eu estou fazendo para vocês, se eu vou falar com estudantes, por exemplo, eu como porta-voz que fui preparado? Na realidade, se for dar uma palestra numa faculdade, independente de qual for, eu vou falar muito sobre empregabilidade, sobre futuro. Olha que legal, né? Então, eu posso falar de comunicação, posso falar de media training, posso falar o que for, mas eu vou colocar algumas coisas para tocar o coração dessas pessoas que estão acompanhando, tá? Aqui o Paulo Roberto Botão, de novo, mandando uma pergunta aqui. Como você vê essa questão do media training agora nas campanhas eleitorais que teremos? As agências podem fazer um treinamento dessa área? Elas não só podem, como devem fazer, né? Os candidatos, eles têm que estar preparados. Quem acompanha debate público, é só você olhar, quando tem um debate público, a quantidade de informação que um candidato desse leva, entendeu? Então, você vê que ele tem pastas e pastas ali de informação. Então, ele é preparado para tudo. A gente tem uma ferramenta que a gente usa dentro do Media Training, dentro da estrutura de comunicação, que são as famosas Q&As, né? Então, assim, são as famosas perguntas e respostas. Então, por exemplo, quando a gente prepara um executivo para uma entrevista, isso vale para político também, então você tem que fazer o máximo de pergunta possível que qualquer pessoa ou qualquer jornalista faria e responder todas elas. Seja lá para falar, não, esse assunto eu não tenho essa resposta agora, entendeu? Mas você tem que saber que aquela pergunta virá, tá? Aqui a Cecília está mandando, é fundamental que uma liderança de alta performance realize media training de forma constante. É isso aí, é uma rotina. Uma coisa que eu aprendi com uma executiva, que eu gosto muito, que eu admiro muito, ligada à gestão de pessoa, é que ela me falou uma frase que eu lembro até hoje. Treinamento é assim, você treina, dali 3 meses, 6 meses, você treina, tudo de novo, tá? Você tem que ficar treinando sempre. É uma rotina. Tem muita coisa, por exemplo, os nossos media trainings que a gente faz um media training, e depois o que acontece? A gente treina na prática. Então, a gente acompanha o executivo nas entrevistas, a gente orienta ele para aquela entrevista, e depois a gente faz uma análise daquilo. Como é que foi aquela entrevista, como é que foi a performance dele, né? E aí, em cima disso, a gente vai tendo um aprendizado, né? Tá? Tem mais uma pergunta aqui, ó. Um media training bem feito é fundamental para ajudar a alavancar a imagem e a reputação da empresa. O oposto é verdadeiro. A falta de media training pode ser devastadora na imagem e reputação. Fechadíssimo, Marcelo, é isso mesmo. Quando a pessoa não está preparada e ela vai para ela recebe uma pergunta e ela dá uma resposta, depois não tem como corrigir, né? Então, assim, é melhor, em algumas situações, você até pedir desculpas para o jornalista e não passar aquela informação, se preparar, reagendar a entrevista e fazer a entrevista bem preparado, tá? Foi até bom essa situação, porque tem muito questionamento, né? Às vezes tem alguns amigos meus jornalistas, né? E eu brinco muito com eles, que eles falam assim, vocês ficam ensinando o executivo
a sair de perguntas ou a não responder algumas perguntas. Não, ao contrário. Na realidade, o Media Training ele serve exatamente para ajudar o jornalista. O Media Training, quando ele é bem dado, quando o executivo ele é bem preparado, ele vai falar exatamente aquilo que o jornalista quer ouvir. Tá? Ele vai falar, ele não vai gaguejar, ele vai levar números, né? Então, o porta-voz, quando está preparado para uma entrevista e a entrevista rende, o jornalista sai super satisfeito. Tanto que os melhores porta-vozes, e aí vocês vão notar que é comum isso, os melhores são aqueles porta-vozes que a mídia sempre procura. A mídia está sempre procurando aquele jornalista que passa, aquele porta-voz que passa informação. E aí, Botão, no caso do político é a mesma coisa, né? Se você for ver, hoje em dia a gente tem o Maia aí dando entrevista sobre qualquer assunto, né? Olha que coisa louca que é isso. Você falou de política, a gente tem o caso do ex-presidente Lula, que ele foi talhado, a gente viu a evolução dele desde lá quando ele se lançou a candidato na primeira vez, até os últimos mandatos, entendeu? Ele é muito preparado, foi muito preparado, ele passou por muito media training, né? A Bianca também está mandando uma pergunta aqui. Cid, acontece de o cliente não seguir... O que acontece se o cliente não seguir as recomendações da agência e conduzir certas situações por conta própria? Se sim, como lidar com essa situação? Bianca, isso é comum acontecer. Às vezes ele não segue alguma orientação e a gente tem que fazer o que a gente chama depois de reparo, né? Mas o legal é assim, ele seguir as recomendações. Ele é treinado. O que pode muitas vezes acontecer é esse executivo ser pego de surpresa. E esse ser pego de surpresa não é assim, o jornalista cercou ele. Não, ele está num evento, né? Imagina, esse ano foram canceladas, acho que umas 2.000 feiras, com certeza foram canceladas. Mas a gente tinha uma agenda de, assim, da Alpha Press participar pelo menos de umas 30 feiras nesse começo de ano aqui, né? Nesse primeiro semestre. Então, assim, você imagina com essa quantidade de feira que tem, o executivo está ali, do nada chega um jornalista, e o jornalista está na função dele, e ele quer saber quais são as novidades que tem. E muitas vezes ele está ali atendendo o cliente, vendo a estrutura do stand e tudo, e ele é pego meio de surpresa. Então, assim, a recomendação que a gente dá, então já que estamos falando de media training, é o quê? Escuta, meu amigo, me dá aqui seu telefone, eu vou, me dá meia horinha, eu te ligo, e aí você volta aqui, porque eu preciso me preparar para essa entrevista, né? Então, não dá para ser, você ser pego de peito aberto, né? Então, assim, a pior entrevista que tem é aquela que a pessoa começa a dar entrevista sem saber qual que é o assunto que vai ser abordado. A gente sempre fala para os executivos, gente, assim, nunca chegue para um jornalista e fala assim, quais são as perguntas que você vai fazer? Isso não existe. O jornalista faz a pergunta que ele quiser. E o executivo pode estar melhor preparado do mundo e o jornalista vai perguntar. Tá? Ele vai perguntar. A gente tem uma situação que eu guardo até hoje, né, dentro da minha carreira, que foi a entrada de um cliente nosso na Bolsa de Valores, e é um grande cliente, né? E foi muito interessante, porque para todo mundo a gente falou, gente, não tem entrevista. E a gente falou tanto para o executivo quanto para os jornalistas que foram participar daquele evento, não tem entrevista. Por quê? Porque é uma situação de bolsa, tem todo uma situação de comunicação que qualquer novidade você tem que passar antes para o investidor, então tem todo um protocolo que você tem que seguir. Então, assim, você não pode dar entrevista. Foi uma jornalista da agência Estado, ela foi e ela fez o trabalho dela. O executivo desceu, fez o lançamento das ações na Bolsa, foi um sucesso, tal, desceu, ela fez 8 perguntas e o executivo negou, pediu desculpas para ela que não podia falar 8 vezes. Ela fechou o bloquinho dela e falou assim, bom, eu fiz o meu papel. Eu fiquei super feliz, que eu falei assim, gente, isso é profissionalismo. Ela foi lá, fez o papel dela e o executivo bem treinado não respondeu nenhuma das perguntas. Aí você vai falar assim, mas isso é a regra do jogo, é a regra, você não pode fazer diferente, né? E aí vai de novo aquelas situações que a gente falou. Eu preciso entender qual que é o público. Ali você está falando, se você dá qualquer informação dessa, né, que é o que a gente chama de período de silêncio, né? Todas as empresas que têm ações na bolsa, elas têm um determinado período que a gente chama de período de silêncio. Ela não pode dar entrevista, ela não pode antecipar nada. Ela pode até falar de produto, do dia a dia, mas ela não pode criar nenhuma expectativa no sentido de valor, porque essa informação pode impactar a bolsa. Então, imagina assim, você vai... isso acontece a cada 3 meses. Né? A cada 3 meses, essas empresas elas têm que apresentar um balanço de resultado. Ela comunica primeiro os investidores, depois ela comunica a Bolsa de Valores, e aí depois disso ela lança um fato relevante, e aí ela joga a informação no mercado. Aí você pode falar
sobre aquelas informações, né? Antes, você não pode falar, né? Então, é o que a gente chama de período de silêncio. E a gente tem vários clientes desse jeito, então a gente tem que obedecer. E é ruim, gente, vocês nem sabem como é que é ruim, porque você tem uma pauta super bacana de um jornal legal, que você batalhou ali muito tempo para conseguir colocar seu cliente naquela mídia, e aí você tem que pedir desculpas, falar assim, olha, eu posso dar entrevista só a partir do dia 7 do mês que vem. Entendeu? É ruim. Mas faz parte do jogo, né? Pra gente que trabalha com agência de comunicação, é mais ou menos assim que funciona a coisa. Bom, aí, então a gente estava falando de notícia e a gente entrou na parte do porta-voz. Então, o porta-voz, gente, ele é aquela pessoa que ele tem que estar bem preparado, tá? Ele tem que estar bem preparado para dar uma entrevista, tá? Tanto para agradar o jornalista, né? Porque o jornalista ele vai conseguir as informações que ele quer para escrever uma boa matéria para o público dele, né? Como também para passar as mensagens que ele quer passar. Ele tem todo um trabalho para passar essas mensagens. Ele se preparou para aquilo, né? E ele fala muito sobre isso, tá? Então, assim, ele tem que ter uma característica do porta-voz também, que ele tem que estar bem informado, tá? Então, é assim, se você vai falar sobre um determinado assunto, ele tem que estar muito informado, ele tem que se preparar. É papel da assessoria de imprensa, é papel das agências de comunicação, deixar esse jornalista, esse porta-voz, desculpa, muito bem preparado para aquilo, porque pode surgir perguntas de tudo. E foi legal falar isso, porque é bem interessante, porque tem uma outra situação do porta-voz também, que chega a ser curioso. Quando um porta-voz, ele está ali dando uma entrevista, tem alguns assuntos que não é da alçada dele falar, né? Então, a gente trabalha muito com um termo que chama política de porta-voz. Essa política de porta-voz, ela fala o quê? Ela elege, né? Então, você nomeia quem são os executivos e o que cada um fala e até onde ele pode falar. Mas ele não, e o que ele não pode falar e por que ele não pode falar, né? Então, assim, não adianta uma pessoa que a única pessoa que pode falar sobre todos os assuntos, geralmente é o presidente, é o principal porta-voz da empresa, tá? Em alguns casos ainda, a gente tem alguns executivos ainda, que como ele tem uma matriz, como ele tem uma outra chefia, por exemplo, agências internacionais ele não pode falar. Ele fala para qualquer jornalista no Brasil. Mas quando entra uma agência internacional, uma Reuters, uma Bloomberg, uma qualquer agência dessa, ele não pode falar. A gente tem que reportar isso para fora e indicar um porta-voz lá fora para dar essa entrevista. Esse mundo corporativo ele é bem interessante por causa dessas coisas. E da mesma forma também, um gerente regional, ele pode falar até onde vai a atuação dele. Então, vamos supor, se eu tenho um gerente regional de Porto Alegre, ele vai falar daquela região. Mas eu preciso de informação macro, eu preciso dos investimentos. Bom, então eu vou direcionar você de volta para a assessoria de imprensa e eles vão encaminhar você para um porta-voz mais adequado. Então, tem todo um trabalho, né, o Media Training, ele estrutura toda a comunicação, tá? Então, um ponto que eu marquei aqui também, que assim, ele tem que estar bem assessorado, né? Então, essas coisas são muito, muito dia a dia para a gente, né? É muita coisa legal, mas assim, são situações que o porta-voz, quando ele está bem treinado, ele sai muito fácil disso, né? Aí tem a questão da entrevista em si, né? Poxa, você falou de media training, né? Tá falando de porta-voz, falando disso tudo. E a entrevista? Como é que funciona essa entrevista, né? A entrevista, a gente sempre divide ela em três momentos. O antes, tá? O durante e o depois, né? Então, assim, é uma coisa até lógica, né? Então, assim, o antes. O antes é toda a parte de preparação, tá? Essa parte de preparação vai desde a gente ter um briefing bem apurado daquilo que a gente vai falar, né? Então, aí entra muito o papel do assessor de imprensa, do comunicador que está apoiando ele, né? No nosso caso ali da Alpha Press, né? E depois eu vou falar sobre crise também, tá, gente? Mas, assim, então, o antes é a parte da preparação, tá? Então, assim, o que ele tem que ter ali para dar uma boa entrevista, né? Então, a gente consegue, né, conversando com o jornalista, ele passa as informações sobre o assunto que ele quer abordar. Olha, eu quero falar sobre a ponte, né, que caiu ali na região do Matão. Pô, se é a ponte que caiu, então deixa eu levantar a informação, deixa eu ver o que aconteceu, deixa eu ver com a minha equipe quanto tempo vai demorar para restaurar essa ponte, refazer ela se for o caso, deixa eu ver qual que é o problema que a população está tendo com a ausência dessa ponte, deixa eu ver quem foi afetado, deixa eu ver se já existem reclamações, né, a respeito dessa queda.
Para quê? Para você estar preparado para enfrentar uma entrevista dessa. Então, o antes, né, é o que a gente chama de um briefing. Então, ele vai ter um briefing com todas essas informações para dar uma boa entrevista. Ele também, se ele vai falar lá do investimento, ele tem que estar preparado assim, poxa vida, eu preciso saber quanto que eu vou gastar nessa ponte. Não adianta eu falar assim, nós vamos construir uma nova ponte, tá? A pergunta seguinte, jornalista, quanto vai ficar essa ponte? Tá, poxa, eu preciso saber, tá? Aí você tem o número, 2 milhões. Tá, esses 2 milhões vêm da onde? Né? Então, tudo isso é legal porque tem um trabalho de retaguarda que é o quê? É imaginar as perguntas que um jornalista pode fazer e você responder elas antes para, na hora da entrevista, fluir com maior facilidade tudo isso, tá? Então, é um trabalho muito bacana que é feito. Então, o antes é esse. E o antes também tem um trabalho todo de fazer aquilo que a gente falou. Quem que é o jornalista que vai dar essa entrevista? Quem que é o jornalista? Qual que é o perfil dele? Né? Ele escreve que tipo de matéria? Então, é feito um trabalho de que forma? Deixa eu ler as matérias que esse jornalista já escreveu. Deixa eu assistir algumas matérias que ele já veiculou na mídia. Deixa eu ver a característica do programa, né? Até para eu me preparar, né? Qual que é o nome dele? Ele está há quanto tempo naquele veículo, né? Essas informações são importantes, porque na hora que você vai conversar com ele, mostra um pouco assim de proximidade, mostra que você conhece o trabalho dele. É uma técnica que a gente usa em media training e funciona muito bem, né? Então, assim, é o que a gente chama do quebrar o gelo, né? Então, aquela situação que você chega, né, e você consegue trazer. Então, esse é o antes. Então, eu estou bem preparado, eu vou chegar antes da entrevista, tá? Nunca demore, nunca chegue em cima da hora para uma entrevista, é a pior coisa que tem. Então, você chega antes, você conversa com o jornalista. Vocês devem ter notado isso, por exemplo, quando você assiste uma matéria de televisão, geralmente tem um take, né, uma imagem que vai mostrar ali o jornalista e o repórter conversando. Né? Você vai ver ali que eles estão ali batendo um papo, o jornalista perguntando, está anotando ali no caderno dele as coisas. Ali nada mais é do que o jornal, é uma passagem das coisas, é um assunto, é uma conversa. Não é combinar pergunta e resposta, tá, gente? Isso não existe, não existe. Eu sou jornalista, não existe isso, tá? Ó, o Sérgio Moreira, né, aqui de Limeira, né, grande Serginho. No poder público, onde atuamos atualmente, há necessidade de um acompanhamento permanente em razão do volume de informações e da diversidade das pautas. É uma coisa assim, existe uma ferramenta que a gente... Aliás, tem duas ferramentas que são fundamentais no preparo do executivo e que ajuda muito nas entrevistas, tá? Que é a clipagem. São 3 ferramentas, na realidade, né? Que é a clipagem, que é uma ferramenta que a gente faz um recorte de tudo que saiu publicado. Existe hoje em dia o monitoramento online, que são ferramentas, né? A gente tem uma ferramenta super bacana que é o Stiling, quem mexe com rede social sabe disso, que ela traz tudo. Qualquer coisa que se falar nas redes sociais, você consegue captar e você consegue verificar sobre isso, tá? E existe também o que a gente chama de BI, né? Que é a parte de inteligência de mercado, que te traz informações futuras, que traz informações locais. Se eu vou dar uma entrevista em Goiânia, a parte de inteligência de mercado me traz toda a informação de como que eu estou atuando naquela região, me traz recortes, o que eu mais vendo lá, quais são as pessoas-chave. Existe também um outro profissional que é muito importante na comunicação, que é o RP, né? As faculdades de RP colocam muita gente no mercado, então um aviso, na UFAPRES a gente gosta muito do trabalho do RP, porque ele consegue fazer trabalhos assim de relacionamento muito bacana. Nesse caso específico, ele consegue fazer até o que a gente chama de cara crachá, ele consegue identificar quem são as pessoas-chave na cidade para a gente se comunicar legal. Então, assim, é um trabalho bem bacana. Mas voltando aqui no nosso Media Training, na parte da entrevista, tá? Então, a gente tem o antes, né? Então, assim, todas essas informações, então, eu estou muito bem preparado. Então, vou para a entrevista, tá? Então, eu já sei, vai ser uma entrevista em televisão. Aí tem o durante, né? Bom, é uma entrevista para TV, então eu preciso saber se ele é ao vivo, eu preciso saber se é gravado, eu preciso saber características ali, para como é que funcionam as câmeras, se eu olho mais para o jornalista, ou se eu olho para alguma câmera, em que momento eu devo olhar para alguma câmera, né? Geralmente o que a gente sempre orienta o nosso porta-voz é que a entrevista é uma conversa, é um bate-papo. É um bate-papo. Leve desse jeito. Então, se você está conversando com o jornalista, então olhe para o jornalista, tá? A câmera te busca. Se você está num estúdio, né, você vai ver que vai ter sempre 3 câmeras ali, então uma vai estar no apresentador, outra vai estar em você, e a terceira, quarta ou quinta câmera, às vezes o estúdio tem bastante câmera, são câmeras para dar movimento, para dar corte, então assim, não se preocupa com a câmera. Foca no apresentador e na conversa. Procure passar a mensagem bacana que você quer passar, aquilo que você foi convidado ali a falar, né?
Tem uma coisa que o pessoal pergunta muito também, né? Não vem ainda essa pergunta, mas pergunta muito. Que tipo de roupa eu devo usar numa entrevista, né? Então, no durante, então, como é que eu devo me vestir? Como é que eu devo me portar? Eu acho que, assim, geralmente, assim, eu sempre falo, o clássico é a melhor coisa que tem. Executivo terno, é aquela situação que você... uma das coisas que eu coloco muito também, assim, vá do jeito que a pessoa te vê todos os dias, tá? Então, imagina, o Cid, eu não uso terno, então, assim, eu estaria aqui fazendo uma live para vocês agora com um terno, né? Então, a pessoa fala, nossa, o cara foi dar uma live e pôs um terno, que saco isso, né? Que coisa mais engraçada. Então, assim, vá daquela forma como você vai. Lógico, se você é executivo, tem toda uma linguagem do corporativo que você tem que respeitar, né? Então, assim, mas você vê, tem muito publicitário da entrevista de camiseta, artista daquele jeito dele, é o dia a dia dele, então é dessa forma que ele vai falar, tá? O que a gente pede para evitar, são situações assim, camisa listradas, entendeu? Porque isso mexe muito na câmera. O que a gente pede para evitar são roupas muito chamativas, tá? Aquela situação assim, mulher com um brinco muito grande, ou uma gravata com bichinho, então essas coisas assim tira muita atenção, né? Hoje em dia com as televisões cada vez maiores, né, seu rosto fica gigante na tela, então procure evitar essas coisas, tá? E durante a entrevista mesmo, né, procure ser objetivo, tá? Respostas com começo, meio e fim, né? Tem muita gente que enrola muito para falar um determinado assunto, dá uma volta muito grande, e o jornalista, ele tem uma técnica assim, quando aquele assunto não está rendendo, ele tem a técnica da respiração. Você respirou, ups, ele puxa o microfone. E aí você não passou a mensagem que você queria passar. Então, assim, seja objetivo. Lembra lá, entrevista em televisão vai usar 15 segundos. Então, você tem que ser curto e grosso, impactante. Você vai falar uma coisa que vai impactar. Olha, eu vou abrir uma fábrica aqui, vai gerar 300 empregos. Pá, todo mundo gosta. Essa notícia vai sair na capa de quase todos os jornais. Hoje em dia, principalmente, né? Tá? Tem uma pergunta aqui, que eu vou ler também, assim, se possível, aborde a importância do treinamento e definição do porta-voz em situação de crise. Tá aqui, tá? Essa é a pergunta, tá? Em situação de crise, e aí, vamos lá, o durante, né? Então, assim, a gente tem todo um preparo do antes, tá? E em situação de crise, gente, é muito mais tenso. Você tem que pensar muito mais em todas as variáveis, tá? Então, a primeira coisa que você tem que definir eu vou colocar um porta-voz para dar uma entrevista sobre uma situação de crise? Essa é a primeira pergunta que você, do antes, tem que fazer. Por quê? Não que eu não queira, não que eu esteja escondendo alguma coisa, não que eu queira esconder alguma coisa, mas é assim, é aquela história que a Bianca tinha colocado. E se ele vai e dá uma entrevista e ele não estava tão bem preparado e fala alguma coisa que depois ele tem que remendar? A gente teve casos sérios, assim, dessas crises que teve de Vale, que a cada dia tinha uma resposta diferente. Isso não pode em crise, né? Então, assim, a primeira pergunta numa situação de crise, eu vou colocar um porta-voz para falar sobre esse assunto? Por quê? Porque eu tenho outros meios, eu posso fazer uma nota, né? Vocês veem, sempre tem muita resposta por nota. Segundo tal empresa, que enviou uma nota, ali você passa o que você quer e não tem o debate, né? Não que eu queira que o meu executivo fuja do debate. Se ele está preparado para aquilo, se ele tem... e o preparado aí é o seguinte, lembra que eu falei, a gente faz várias perguntas? Eu tenho resposta para todas essas perguntas? Tá? Eu vou ser convincente em todas elas? Eu vou convencer o meu público que eu tô com a razão, que eu estou passando a coisa certa? Amanhã tem alguma coisa disso que pode mudar, né? A gente tem visto muita entrevista na televisão de políticos, aí não vou colocar nome, mas que falam uma coisa de manhã e no fim do dia fala que não falou. É horrível isso, gente. A gente trabalha muito com credibilidade, né? O foco do nosso negócio é credibilidade. A notícia, ela tem que passar credibilidade. Então, que credibilidade você tem que de manhã você fala uma coisa e à tarde você desmente o que você está falando, né? Então, assim, preparo. Tá? Preparo e estratégia. Qual que é a melhor estratégia de se comunicar na crise? Como que eu vou conduzir o porta-voz nesse caso aí, né? O Adalberto Mansur mandou uma boa aqui, ó. Cuidado no traje, até na entrevista do estúdio de rádio. Antigamente era só áudio, hoje tem imagem. Tem.
E eu adorei esse momento que a gente está vivendo, gente. É muito legal isso que está acontecendo. Eu tenho o hábito muito de ouvir rádio, né, Mansur? Assim, eu gosto muito de rádio. O pessoal da Paradela, aqui de Campinas, sabe que eu escuto muito CBN, eu escuto Jovem Pan, eu procuro ouvir os mais variados programas de rádio, porque eu gosto muito de rádio. Eu acho que eu vim de rádio, né? Eu trabalhei com rádio também, até esqueci de falar, mas eu também trabalhei de rádio, né? E eu gosto muito, eu acho que é ainda uma coisa que tem crescido, e aliás, cresceu muito, né, com essa pandemia, rádio e TV cresceram muito, né? Foi surpreendente o crescimento que eles tiveram. Mas assim, e hoje em dia no estúdio, né? Então, assim, você tem que estar ali com uma roupinha legal, porque tem a câmera do estúdio hoje em dia, né? Hoje você vê. Hoje, o repórter de rádio vai fazer uma matéria e ele faz uma live, entendeu? Então, assim, ele grava a matéria para passar na emissora, no programa, mas ele faz uma live lá. Então, olha que legal isso. Então, muitas vezes eu estou ali de manhã, eu sou um cara, gente, que vivo notícia, tá? Eu assim, sou um devorador de notícia. Antes de dormir, eu assisto todos os telejornais da noite, eu vejo os principais portais, e quando eu acordo eu faço a mesma coisa, repito tudo. Às vezes não mudou nada, mas eu vejo tudo. E muitas vezes eu estou ali no Facebook, e aí eu vejo uma live de alguém da CBN, de outra Rádio Brasil, dessas outras rádios aí, da Rádio Valinhos, e ali o estúdio, o pessoal no estúdio, o pessoal falando. Então, assim, antes até de ouvir a matéria no programa de rádio, eu já estou vendo ali nas redes sociais. Isso é fantástico, ajuda muito, melhorou muito esse processo todo de comunicação. Então, cuidado com a roupa também em rádio. Cuidado com a roupa na hora de fazer foto, né? A gente ainda não falou dessa parte, mas cuidado também com a roupa na hora de fazer uma foto, né? Tem que meio que produzir essa foto, né? A tua imagem é a imagem da empresa, né? Imagina, você tira uma foto numa empresa e aparece alguma coisa lá atrás que não é legal. Já teve muito caso de executivo que tirou foto e atrás apareceu um funcionário sem EPI, entendeu? Então, ficou ruim, não é bom para a imagem da empresa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com comunicação, tá? Mas aí, então, eu estava falando do durante, né? Então, assim, e o durante aqui, ele é muito interessante também, porque muda também. Se você está falando com rádio é uma coisa, se você está falando com televisão é outra, se você está numa entrevista com bancada é de um jeito, né? Tem fatos curiosos, né? Então, assim, se você está dando uma entrevista ao vivo numa bancada, você tem que lembrar de desligar o celular, senão ele vai tocar ao vivo. Você vai ter um amigo que vai te ligar lá, ele está te vendo, ele vai ligar para você para falar que está te vendo e vai tocar no ar. Se vocês derem uma googada, né? Eu tenho vários exemplos disso, mas se vocês derem um Google, vocês vão ver que tem muito programa que é interrompido porque o celular do entrevistado está tocando. E é ruim. Acaba com a entrevista, a pessoa perde toda a linha, tá? Uma outra situação também, tá, acabou a entrevista, eu faço o quê? Né? Então, geralmente, a gente combina isso. Então, a gente treina o executivo, se a gente não estiver acompanhando, a gente treina o executivo dele perguntar, escuta, acabou a entrevista, como que eu me importo? Não, você fica aí, que nós vamos simular aqui uma conversa, enquanto isso vai subir o GC, ou é o tempo de entrar uma chamada, para não vazar áudio, né? É muito chato, vocês viram, essa semana mesmo, vazou um áudio aí que tá bombando, é horrível essas coisas, né? Então, assim, a gente tem que preparar o executivo para essas situações também, tá? E o depois, né? Tá, então eu dei a entrevista, tá? Bacana. Então, o que a gente aconselha para o executivo depois que ele termina uma entrevista? Tá, eu terminei a entrevista, o que eu devo fazer? Bom, a primeira coisa é ligar para a sua área de comunicação. Terminou a entrevista, liga. E aí, como é que foi a entrevista? Foi legal, foi bacana. Tá, teve alguma coisa lá que você falou que ficou esquisito, que você não gostou, ou que você acha que o jornalista pode não ter entendido da melhor forma possível? Se não for um programa ao vivo, gente, dá para a gente ligar depois para o jornalista, conversar com ele, esclarecer, dá para mandar mais material, entendeu? Então, a gente sempre prepara o executivo para fazer esse pós, tá? Por quê? Porque ele vai nos orientar a evitar que saia alguma coisa errada. E não tem um jornalista, gente, eu não conheço um jornalista que gosta de publicar alguma matéria que tenha erro, tá? Então, assim, a gente não mexe em matéria, não existe essa coisa de, tem como pedir para o jornalista para ele mandar a matéria para revisar? Isso não existe em comunicação, tá? É uma coisa que muitos porta-vozes perguntam, eu posso pedir? Não, não pode, tá? Não pode, não é legal, o jornalista não gosta, eu não gosto, e não fica bem para você. Você tem que ter segurança de que você passou todas as informações corretas. Logicamente, se você passou um número,
era 100 mil, eu passei 200 mil, deixa eu ligar para ele para passar o número certo. O jornalista não quer publicar coisa errada, ele não quer. Ele não quer depois fazer uma retratação, ele não quer. Então, nessas situações, a gente faz os reparos ali, entendeu? Vou corrigir o nome, vou fazer algumas coisinhas assim, o nome, ele não entendeu o meu nome, então vou corrigir o nome. Mas o resto, gente, é depois. Saiu a matéria, foi publicado, bacana, show, o depois. O que a gente faz? Vamos analisar a repercussão dessa matéria. Ela foi legal, foi bacana, o teu público viu, pô, foi bacana, super 10, tá, dá para pegar essa matéria, vamos compartilhar nas redes sociais, vamos colocar ela no LinkedIn, né? Então, hoje em dia, a gente tem que trabalhar, é o que a gente chama, assim, de usar ao máximo, é o que a gente chama de convergência de mídia, tá? Eu estava tentando lembrar essa palavra, convergência de mídia, ou seja, o mesmo assunto vai estar no jornal, vai estar nas redes sociais, vai estar no site, vai estar na publicação interna, vai ser enviado para os fornecedores. Então, isso chama convergência de mídia, é aproveitar ao máximo esse mesmo assunto, tá? Para pulverizar para todos os seus públicos, tá? E um último tópico aqui para a gente conversar, né? Que tem alguns porta-vozes que eles têm receio de dar entrevista. Tem duas situações, ele tem receio, né? Ele não gosta de dar entrevista, ele tem essa característica, né? Então, aí a gente, às vezes, se ele é o principal porta-voz, a gente tem que trabalhar isso junto com ele e trazendo outros profissionais, tá? Que aí pode ser psicólogos, né? Então, tem profissionais que nos ajudam nisso, tem especialistas em treinar a pessoa para falar com o público, tem todo um processo já para fazer com que ele fale isso, que às vezes, gente, tem até que colocar o executivo num curso de teatro, entendeu? Para quê? Para que ele se desenvolva, tá? Para que ele possa desenvolver essa habilidade dele. E, logicamente, se ele tem algum problema na fala, na hora de se expressar, né, mais a parte mais mecânica da fala, a gente tem que, às vezes, aconselhar um trabalho no fonoterapeuta, entendeu? Isso é comum também acontecer, tá? Tem N situações que no Media Training a gente detecta e que a gente tem que passar essa orientação, tá bom? Bom, tem muito mais coisa para falar, mas eu tenho tentado ficar aí dentro aí do prazo de uma hora aí de live, até para não cansar vocês, tá? Eu queria agradecer aí a participação de vocês. Não sei se eu consegui, estou olhando aqui, tem bastante coisa aqui de pergunta, de coisa aqui. O que eu não consegui responder aqui ao vivo, tá? Depois eu entro, eu respondo, eu mando. Tem meus contatos, tá? Tem meus contatos aí na página. Se vocês quiserem mandar e-mail, quiserem mandar WhatsApp, pode ficar à vontade, tá? Se você é empresário, tem dúvida, pode mandar sem nenhum problema, a gente responde vocês. Professores de jornalismo, se quiserem reproduzir essa palestra aí, se quiser alguma coisa, uma parceria de live aí, pode também falar com a gente, que a gente faz aí. É bem bacana. Esse momento que a gente está vivendo, gente, é o famoso momento da democratização da informação. Está todo mundo falando, só que tem que ter um cuidado. Lembra lá atrás? A gente tem que estar preparado para fazer essas lives, a gente tem que saber o que a gente quer falar, qual que é a mensagem que a gente quer falar e para qual público a gente quer falar, tá? A entrevista, tá, gente, ela é considerada, assim, uma arte, né? Então, assim, quanto mais você fala, quanto mais as pessoas gostam do que você está falando, mais você é assediado para voltar, dar uma outra palestra, dar uma outra entrevista, tá? E é assim que funciona. Eu agradeço bastante vocês, tá? E vou ficando por aqui, tá bom? Me despeço aí, ó, o pessoal da PUC, o pessoal da Unimap, muito obrigado aí. Espero que vocês tenham aproveitado bastante essas informações, tá bom? Obrigado, gente. Boa noite para vocês.